Salve pessoal, hoje vocês vão acompanhar comigo uma obra de injeção num poço elevador, onde a gente tem aí um problema muito grave com a umidade, com a pressão do lençol freático. Acompanhe que vai ser um case bem legal. Bom pessoal, primeiro de tudo, a gente teve que fazer uma etapa de demolição, ou seja, todo o trabalho ali que para se iniciar, para se acessar de fato a estrutura, a gente teve que fazer a demolição de tudo que já foi feito. Então, houve reparos paliativos ao longo do tempo, com argamassas de reparo, pega rápida, e isso tudo teve que ser removido. A ideia é injetar um polímero, né, um PU hidrofóbico, um PU hidrofílico, para que ele fique entre a laje fundo do fosso elevador e fique entre o solo, entre a região ali que existe a pressão da água. E para isso a gente iniciou com as furações, então fizemos diversos furos, então houve um projeto justamente para poder fazer a locação desses furos e aí sim iniciar todas as etapas de furação. A primeira etapa de furação, um dos primeiros furos que nós fizemos, a gente já encontrou uma pressão muito grande, como vocês podem ver no vídeo aí, né? Então a gente está furando bem a lateral do fosso elevador e bem nesse furo tinha um fluxo bem grande de água. É um dos primeiros que nós fizemos aí e que causou já um alagamento no fundo do fosso elevador bem considerável. Então a gente teve que adotar aí algumas bombas para poder tirar a quantidade de água. Então, como vocês podem ver, ó, começa a borbulhar, a pressão começa a aliviar e a água realmente vem com bastante força. Então é uma pressão muito grande e a gente começou o trabalho de injeção justamente nesse ponto, o ponto mais crítico, que causou aí uma lâmina d'água considerável no fundo do fosso do elevador. E até a gente conseguir de fato estancar esse volume de água, né, foi um trabalho bem árduo. A gente teve que adotar resinas aí que reagissem de forma rápida, mais rápida do que o normal. Não simplesmente utilizar as resinas comuns, mas assim, uma resina que de fato reagisse de forma rápida e tivesse a sua estrutura mecânica resistência suficiente para não ser lavada pela essa água, né? Então foi um trabalho bem complicado nesses primeiros dias de aplicação. Posterior, foi feita a limpeza desse fosso elevador. Limpeza não, a secagem dele, né, para assim verificação se haveria mais pontos ou não. E sim, houve a necessidade de se injetar em mais outros locais, porém locais diferentes do que foi feito nos primeiros furos. Como, por exemplo, nesse furo aí que a gente está, nesse bico, né, que a gente está injetando, e mais ou menos aí uns 60 centímetros desse ponto, a gente consegue enxergar um fluxo da resina, né? Então a resina possivelmente aí caminhando por debaixo da estrutura e acessando esses poros do concreto, essas falhas que a estrutura tem, que é um dos motivos principais que causam essas infiltrações pelo lençol freático, né? Então foi feito bastante injeção, bastante ponto, foi utilizada bastante resina, justamente para poder fazer com que ela de fato eliminasse esses caminhos que a água estava achando entre a estrutura e o solo. Então foi feito bastante furos, né? Outros furos também foram necessários para poder, de fato, a gente ir cercando esse fluxo de água até o ponto dele, de fato, parar. E depois a gente fez uma nova secagem, né, para poder estar verificando se existia outro tipo de situação mais crítica nesse fundo do fosso do elevador. Ó, esse bico aqui foi aquele onde vazou muita água no primeiro dia. A gente furou, né, e vazou bastante água. Então aqui, ó, seco. Então vai terminar agora os tratamentos aqui. Nessa região também só com algumas umidades, né? Aqui ainda tem um pouquinho de água, ali não, ali também bem pouquinho, ali bem pouquinho. Então aqui tem um pouquinho,
Ali tá seco. Ali também. E aqui tem um pouquinho também, ó. Umas regiões já secas, ó. Então, falta pouco. Praticamente finalizado. Agora, fazer os arremates aí. Bom, pessoal, estamos aqui dentro do poço. Já realizamos aqui 2 aplicações e ainda temos um pouquinho de umidade, mas bem pouco mesmo. Alguns lugares já com aspecto do concreto seco, né? E outros lugares, né, com um pouquinho mais de umidade. Então, hoje é o último dia de aplicação. A gente vai terminar de fazer a aplicação em algumas regiões onde a gente aplicou um pouco menos, enfim. E aí, posteriormente, prosseguir com os processos de recuperação, de cristalização, gradeamento, para definitivamente eliminar toda a umidade ascendente aí que possa vir do lençol freático nessa região. E uma das alternativas que existem no mercado, mas são muito pouco utilizadas, são as mangueiras de injeção. Então, essas mangueiras nós posicionamos entre a cota osso do fundo do fosso do elevador e a camada de grout que nós iremos executar pós injeções, né? Nós iremos executar no fundo do elevador. Por quê? Porque serve como um sistema auxiliar, como uma opção auxiliar, para que, de fato, se futuramente essa estrutura vier sofrer algum tipo de problema, essa mangueira de injeção pode ser uma opção. Bom, pessoal, fizemos a instalação aqui, ó, da mangueira de injeção, que vocês estão vendo. E aí agora a gente vai fazer todo o preparo para poder fazer o grout, né? E deixar essa mangueira embaixo do grout, para caso seja um problema aí de infiltração novamente, utilize esse sistema para poder bloquear o ingresso da água. Então aqui, ó, tá o sistema já posicionado, posiciona as mangueiras e aí posiciona, ó, essas conexões que vão ficar acima do grout. Então elas vão ficar acima do grout. Então, o grout vai ficar mais ou menos até aqui, ó, né? E aí a gente utiliza esse caminho aqui para poder fazer a conexão. E a conexão é feita com isso daqui, ó. A gente vai colocar já esses bicos aqui para fazer com que nenhum tipo de resíduo caia e não cause nenhum entupimento aqui. E uma das etapas finais é o grout. Então houve todo um preparo para poder fazer o grouteamento, uma camada de mais ou menos 2-3 centímetros de grout. Nesse grout nós utilizamos ainda uma adição de cristalizante, né, que é para reduzir a porosidade do concreto, do grout, né, para poder de fato fechar todos os poros ali e bloquear qualquer tipo de pressão mínima que seja de umidade ou de fluxo da água. Então ali a gente vai ter mangueiras de injeção, a gente vai ter grout, a gente vai ter cristalizante, a gente vai criar camadas para poder fazer com que esse fosso elevador de fato ele fique de uma certa maneira protegido contra essa pressão hidrostática que essa estrutura sofre aí, e que não é pouco, né? E por último, uma das últimas camadas, a última etapa do trabalho é a impermeabilização. Então aplicamos um produto DCR para poder fazer com que criasse uma lâmina, uma argamassa de revestimento que resistisse à pressão negativa. Então foi aplicado um produto que ele é específico para esse tipo de situação e ainda assim mais uma camada de proteção que esse fosso elevador vai ter ao longo da sua vida, aumentando vida útil, aumentando segurança, aumentando também a credibilidade aí do nosso trabalho.